Efésios, capítulo 3, verso 1 ao verso 7. Vamos fazer a leitura juntos e no final nós faremos uma oração. Então leiamos. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque temos o privilégio de poder estar hoje à noite na tua casa e juntos assim, com um propósito, Pai, de realmente louvar ao Senhor, engrandecer o teu nome e também, Pai, ouvir a tua palavra, que realmente ela venha mesmo ao encontro de cada uma das nossas necessidades. Somos mesmos, Pai, necessitados da tua palavra, que ela venha como o alimento espiritual para as nossas vidas. E para isso nós te rogamos o auxílio do Santo Espírito, Ele que realmente é o autor da palavra. Ele que seja o nosso professor nessa noite, revelando, Pai, as coisas que a ti pertencem, aos nossos corações. E que a tua igreja aqui reunida, juntos, Pai, recebamos realmente o alimento espiritual. E fortalece as nossas almas, Pai, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. E também, Pai, rogamos pela amada Idemar, a Tua serva que ao longo dos anos tem mesmo dedicado ao Teu serviço, ao Teu trabalho. E se encontra ali sob os cuidados dos médicos, Senhor. Então faça mesmo a Tua vontade na vida dela. Nós assim confiamos que o Senhor tem o melhor sempre para os Teus filhos. Então, consola, conforta a família e assim, Pai, faça a sua vontade. E se há entre nós alguém também que ainda não tem a salvação, que o Senhor conceda, Pai, conforme for do Teu agrado. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Irmãos, semana passada nós assim iniciamos o capítulo 3, estávamos olhando aqui mais uma vez o apóstolo Paulo, assim dando o seu testemunho e revelando a nós o propósito mesmo de Deus para toda a humanidade, né? E Paulo, ele mesmo mostra, através do seu testemunho, o privilégio, o privilegiado que ele é, né? Quando ele diz assim, por esta causa, ou seja, a causa de Deus, a causa mesmo do Evangelho, eu, o Paulo, e ele se intitula agora como o prisioneiro de Cristo Jesus. E nós paramos, né, e vimos que esse homem, outrora, era um perseguidor de Cristo, um perseguidor do caminho, mas Deus teve misericórdia com a sua vida, né? E assim o transformou ele num Paulo, né?
um pregador do Evangelho, e ele se diz aqui um prisioneiro de Cristo Jesus. E nós vimos assim o propósito na vida de Deus através assim desse homem, do apóstolo Paulo. E também, continuando, o amor que ele tinha, né, pelos gentios, pelo povo perdido, povo mesmo assim, eles eram considerados pequenos, né, era um povo desprezado até pelos judeus que se achavam até melhores, que eram da circuncisão. Então Paulo vai para esse povo, o povo gentílico, e revelando mesmo todo o amor que ele tinha por esse povo. Mas ele continua aqui, né, no verso 2, e revela a esse povo o plano de Deus, o propósito de Deus, através mesmo da sua missão, do seu ministério. Então ele diz, olha, no verso 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, ele está assim, testificando que ele, Paulo, né, além de ser um privilegiado por Deus, ele foi não só chamado, mas capacitado, né, para a obra, para esse ministério. Como ele diz aqui no versículo 7, olha, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Não só Deus o chamou, mas o capacitou para esse ministério, para esse chamado, né? Dando a ele mesmo o dom do Espírito Santo em revelar a Paulo, né, algo que outrora era oculto das gerações, o mistério de Cristo, o mistério da igreja. E a Paulo foi dado mesmo, como ele diz aqui, né, o conhecimento, foi dado a ele a compreensão, e assim Paulo queria compartilhar com a igreja, né? Por isso ele diz assim, olha, se é que tendes ouvido, no verso 2, a respeito da dispensação, ou seja, ele sendo o dispenseiro, né? A ele foi dado, assim, concedido o dom de levar o evangelho da graça de Deus. Não só, como ele descreve aqui, né? No verso 8, olha, o evangelho, no finalzinho, pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então a esse homem foi dado mesmo, né, a capacidade e a comissão. E mais uma coisa importante, irmãos, Deus confiar a Paulo, né? Como ele diz aqui no verso 2, olha, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então era um homem realmente especial, podemos dizer assim, né? Deus confiar a ele tamanha responsabilidade. E olhe, essa confiança hoje, né, e em todos os tempos é algo raro. Alguém confiar a uma pessoa algo, né? E aqui Deus está confiando a esse homem a revelar o mistério e dar a ele, né, a responsabilidade de levar essa palavra ao povo gentílico. E tinha que ser mesmo um homem de confiança. Tanto é que nós vemos assim toda a vida do Paulo, a marca, né, desse homem era: eu vos entreguei aquilo que também recebi. Então isso marca, né, a confiança que Deus tinha no Paulo. Exatamente, ele entregou
aquilo que ele recebeu, ou seja, não acrescentou nem diminuiu coisa alguma. E isso, irmãos, meus amados, eu estava hoje assim, até orando, né, a Deus e dizendo: Senhor, me ajude, me dê mais graça, né? Me dê mais entendimento, me dê mais compreensão, porque a todos nós, irmãos, foi nos confiado sermos as testemunhas de Jesus Cristo, né? Ele disse assim: e recebereis o poder, Atos 1:8, e sereis o quê? As minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sermos o quê? Os mensageiros, aqueles que proclamam as verdades, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos que reconhecer que precisamos de Deus, né? É uma responsabilidade muito grande. A nós foi confiado mesmo a sua palavra. E, irmãos, eu digo, né, nesse mundo inteiro, quantos estão mesmo assim, até, vamos dizer, diante de Deus, né, negligenciando a confiança que Deus nos entregou, acrescentando, né, adulterando, como o Paulo, em todo o seu ministério, ele mesmo confronta o que ele chama de falsos apóstolos, né, obreiros fraudulentos, homens que perverteram a própria mente, assim, negando até, né, acrescentando ou mesmo subtraindo aquilo que era o verdadeiro evangelho. Então, isso é muito sério, né? Hoje, até no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Jesus Cristo. Mas esse aqui, ele mesmo nos deixa, né? O próprio testemunho de Deus que a ele foi confiado. E assim como ele recebeu, ele mesmo entregou. O quê? Essa grande causa, né? Esse grande mistério que ele mesmo revela aqui. Veja aqui no capítulo 3, o versículo 5. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, e aqui, né, é a revelação que nós já sabemos, né, porque nos estudos passados ele mesmo disse: olha, eu descrevi, não é, qual era o mistério, e nós assim mostramos, mas está no início do capítulo 2 até o final do capítulo 3, ou seja, que, a saber, os gentios, né, são agora co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, essa revelação, né, mundialmente agora declarada, demonstrada, proclamada, que os gentios, através do Evangelho de Cristo, por meio de Cristo, eles agora passam a ser o quê? Co-herdeiros, né? Membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O Evangelho é o meio, né, que leva assim um gentio, um que não era povo de Deus, um mesmo desprezado, um separado, um sem Cristo, um que estava estranho às alianças da promessa, que não tinha esperança, não tinha Deus nesse mundo. Era a descrição, né, do povo gentílico. Mas agora, né, como diz aqui o apóstolo Paulo, pelas insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo, nos tornamos, a saber, agora co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes, assim, das promessas. E aí, irmãos, eu parei, eu digo, hoje à noite, né, eu acredito que vale a pena nós, assim, para nos animar, para nos encorajar, para mesmo fortalecer a nossa fé, a nossa confiança,
Hoje à noite aqui, assim como Paulo com certeza queria, né? Era o propósito dele para a igreja, saber. Nós sabermos o que realmente nós agora somos, né? O que nós temos e o que há de vir ainda. Sabe, irmãos, tem uma passagem aqui nas Escrituras que eu amo, sinceramente. 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 9 e 10, diz assim a palavra de Deus, né? Veja lá, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, hoje à noite eu queria assim mostrar os privilégios, né? Os privilégios que nós temos, as promessas que nós temos, das insondáveis riquezas de Cristo através do Evangelho, que Deus mesmo prometeu. Aliás, não só prometeu, mas preparou para aqueles que o amam. E não só preparou, né, mas revelou a cada um de nós pelo Espírito Santo, assim que hoje mesmo habita em nós. Irmãos, lembrar, né, e pensar nessas coisas, o grande privilégio, né? Primeiro mesmo, a grande promessa que nós recebemos é a salvação, né? A salvação em Cristo Jesus, ou seja, a libertação que nós recebemos pelo Evangelho. Nós estávamos, a Bíblia diz, né, escravos do pecado. Não é isso que diz o Senhor Jesus? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Estávamos escravizados realmente pelo pecado, na escravidão. E uma triste mesmo condição, sem nenhum poder, né, de reverter esse quadro. Pecadores. E lá mesmo em Efésios, né, nós assim, é descrita a condição do homem. Está bem batido, né? Nós estávamos mortos em ofensas, em delitos, em pecados. Não só mortos, mas andando, né, praticando, vivendo segundo mesmo o diabo, andando, seguindo o curso desse mundo, andando e seguindo as nossas inclinações, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza todos éramos realmente filhos da ira, ou seja, escravos do pecado, na escravidão do pecado. Estávamos também, né, debaixo da ira de Deus, da maldição mesmo da lei. A lei de Deus se tornava maldita para nós, porque nós estávamos debaixo da lei, debaixo da ira, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, olha, no capítulo 3, ele diz isso aqui. Veja, Gálatas capítulo 3, e o versículo 10, diz assim, olha: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Não é? E continua, porque está escrito: maldito é todo aquele que, veja, não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, a lei de Deus, ela se torna uma maldição, por quê? Porque nós somos incapazes, né, de cumpri-la, de praticá-la. Então, não que a lei é coisa ruim, muito pelo contrário, né? A lei é santa, a lei é pura, a lei é justa, a lei é boa, né? Mas a lei diz assim, olha, não faça isso. E eu não tenho capacidade de cumprir a lei.
não faça, e eu faço. Então, se eu for viver conforme a lei, eu estou condenado, eu sou um maldito. Não é o que diz aqui, ali é evidente, verso 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém, porque nenhum homem tem capacidade de cumprir a lei. Pode até tentar, né? Pode até tentar, mas guardar um ponto, 2, 3, 5, né? Mas a Bíblia diz, condena se você cair em um só ponto, né? O que diz lá Tiago, ele diz, olha, pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto da lei, torna-se culpado. Tiago 2,10. Né? Você pode anotar. Então, é impossível praticar a lei. Aliás, a lei, né, é através da lei que ela mostra mesmo a minha condição. É pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, veja o que diz aqui. Romanos 2 e... Aliás, é Romanos 3, 19. Diz assim, olha. Ora, Romanos 3, 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Irmãos, é interessante porque aqui Deus está dizendo que ninguém nesse mundo será justificado diante de Deus pelas obras da lei. E tem hoje, né, denominações que assim dizem, praticam, buscam, né, que nós temos que, ou você cumprir a lei para poder ser salvo. E perseguem nessas coisas, né? E a Bíblia diz que é impossível guardar a lei. Ninguém, né, será justificado diante de Deus por obras da lei. Em razão, veja, de que pela lei, por ela, vem o pleno conhecimento de quê? Do pecado. Né? Então a lei é boa, é santa, né, é justa, mas ela me condena. E a lei não me dá capacidade nenhuma, né, de reverter esse quadro. Não tem, ela só diz não faça. Mas ela não me ajuda, né, a cumpri-la de forma nenhuma. Ela me condena. Por isso que o escritor Paulo, escrevendo aos Gálatas, volte lá, olha, no capítulo 3, e o versículo 10, né? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, Deus mesmo, né, ele nos libertou da maldição, até da lei nesse sentido, né? Então, como diz aqui, olha, versículo 13, Cristo nos resgatou, né, da maldição da lei, tá vendo? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, né, ele cumpriu a lei quando ele esteve entre nós, o único. E ali no madeiro, Deus colocou sobre ele, né, o nosso pecado. E ali a lei condena o pecado. Então ele se tornou, né, maldição por nós. Não é o que está dito aqui, olha. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Como diz aqui, olha, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios, né? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja, irmãos,
os privilégios, né, do Evangelho. Primeiramente, a salvação nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou da maldição da lei e nos libertou da condenação eterna, da segunda morte. Porque a Bíblia mesmo diz, né? Aquele que jaz no pecado vai morrer, vai ser condenado. O salário do pecado é a morte, e a morte eterna, a separação eterna de Deus, a segunda morte, né? Ele mesmo, assim, nos libertou de tudo isso. Que maravilha, né? Nos dando, assim, a salvação. Então, são os privilégios das insondáveis riquezas, assim, do Evangelho em Cristo Jesus. Primeiramente, a libertação através da nossa salvação. Mas continua, né, irmãos? O apóstolo Paulo não disse, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Mas já nos revelou pelo Espírito Santo. E aí ele continua, mesmo em 2 Coríntios, vamos ver aqui, né? Coisas grandiosas que ainda está por vir, que ele já preparou. E que privilégio meu e seu hoje à noite, né? Mas diz aqui, olha, 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 14, diz assim, olha, sabendo, né? Eu gosto muito dessa palavra, sabendo. Será mesmo que os crentes sabem? Nós sabemos? Então é para nos animar, né? Paulo diz, olha, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então ele está falando aqui, né, não só da salvação, mas agora é do futuro, da ressurreição, né? Vai haver uma transformação assim corporal. E diz aqui, ó, no capítulo 5 e no versículo 1, olha, sabemos, né? Novamente, sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, está falando desse tabernáculo, né? Nossa tabernáculo terrestre se desfizer, veja, nós já temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo aqui, gememos, aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso 5, irmãos. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Então veja, né? Essa maravilha das promessas, que nós vamos ser co-herdeiros, né? Participar do mesmo corpo e assim co-participante das promessas, não só a salvação que veio por Cristo Jesus, mas agora a ressurreição, algo que está à frente, irmãos. E como Paulo diz aqui, é bom que nós saibamos, né? E a ressurreição desse corpo. Nós vamos ressuscitar. Aliás, essa é uma promessa de Jesus Cristo. Em João, Evangelho de João, no capítulo 11, e o versículo 25, Jesus mesmo, quando estava, né, ainda aqui nesse mundo, ele prometeu, ele diz assim, olha, disse-lhes Jesus, João 11, 25,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, é uma promessa, né, de Jesus Cristo, que iremos participar, através do Evangelho, da ressurreição, né, da ressurreição para a vida. É o que ele diz aqui, olha, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, assim viverá. E ele mesmo, né, deu provas disso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu ministério, irmãos. Ninguém, né, assim morreu na presença de Jesus. Ninguém. E aqueles que Jesus encontrou com algum morto, na sua presença, ele levantou, né? Ele ressuscitou. Lembra? Eu botei pelo menos 2 aqui para nos animar hoje à noite, né? Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, né? Lucas, capítulo 7, no versículo 11, olha só aqui. Lucas 7, 11, diz assim, olha. No dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, irmãos, uma viúva, né, um filho único, era uma calamidade, né? Naquele tempo ali ficar viúva, sem ninguém, mas aqui Jesus olhou e teve compaixão, se compadeceu dela e disse, não chores. Que maravilha, né? Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda circunvizinhança. Imagina, né, irmãos? Um homem ter o poder de ressuscitar um morto, coisa que não é vista, né? Mas aqui Jesus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Veja que é no próximo capítulo mesmo, de Lucas, agora no versículo 49, outra passagem, né? Aqui diz, olha, Lucas 9, 49. Falava ele ainda quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha está morta. Uma moça, né? Não incomodes mais o mestre. Eles já tinham notícias que Jesus tinha o poder, né, de ressuscitar até um morto. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. É interessante, irmãos, que o salvo, né, o crente, ele não morre, ele dorme. Aí aqui Jesus mesmo está mostrando. Ele não disse que ela ia ser salva, né? Então continua aqui, verso 54. Entretanto,
Ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Era até impossível, né? Mas, irmãos, essas duas pessoas que Jesus ressuscitou, eles morreram novamente, né? Experimentaram novamente a morte. Mas ele disse, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, né? Viverá. E essa ressurreição que nós estamos querendo mostrar, que ainda, não é? Que nós experimentemos, e vamos passar, muitos aqui, pela morte, mas eu gosto de dizer pelo vale da sombra da morte, né? Vamos. Mas no último dia ele diz que nos ressuscitará, né? Eu os ressuscitarei no último dia, porque ele é a ressurreição e a vida, e ele vai fazer, ele prova, né? Então, irmãos, ele mesmo, o Senhor Jesus, não morreu, não passou pela morte, mas depois ele o quê? Ele ressuscitou, né? Então ele está vivo, e a Bíblia diz à destra de Deus, e vai, essa promessa de assim nos ressuscitar, transformar os nossos corpos. E aí, meus amados, é uma promessa que o próprio Paulo, né, escrevendo aqui em Coríntios, veja lá, 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 20, diz assim, né, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, ele já ressuscitou, sendo o primeiro, né? Com o novo corpo, o corpo glorioso. Diz assim, olha, visto que a morte veio por um homem, também pelo homem veio a ressurreição dos mortos, por meio de Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos vão ser vivificados, vão ser ressuscitados. Agora, diz aqui o apóstolo Paulo, né? Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Tem uma ordem aí. Diz assim, olha, Cristo as primícias. Já aconteceu? Já, né? Cristo ressuscitou. Aí vem, olha, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder, né, é dado a ele. Então tem uma diferença, né? Jesus Cristo vai ressuscitar todos sim, porque em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão o quê? Ressuscitados. Agora, cada um, porém, por sua própria ordem. Os que são de Cristo, primeiramente, na sua vinda, e a promessa é para a vida eterna, né? Está com eles. E os que não são de Cristo, infelizmente, é para a morte eterna. É o que ele diz, olha, em João, capítulo 5, anote aí que é importante esse versículo. João, capítulo 5, e o próprio Senhor Jesus dizendo aqui, olha, verso 28, João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, vai chegar essa hora, não é? Em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29.
os que tiverem feito bem, ou seja, os que são de Cristo, né? Os que estão em Cristo, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, ou seja, os sem Cristo, para a ressurreição de quê? Do juízo, né? A morte eterna, a segunda morte. Porém, conforme a sua própria ordem, como nós assim já ouvimos. Então, meus amados irmãos, vai haver, né, essa promessa, como Deus ressuscitou Cristo e deu a ele, né, um corpo assim, um corpo glorioso. Nós vamos receber do mesmo jeito a sua semelhança, um corpo sem mácula, né, perfeito, livre mesmo da presença do pecado. E o apóstolo Paulo revela também assim esse mistério, né? E os irmãos sabem bem, eu acredito, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Ele revela esse mistério porque diz lá, não é? Explica como será a ressurreição dos que estão em Cristo, no advento mesmo da sua segunda vinda. Ele trará os que dormem, os que já estão com ele, né? E os seus corpos, Deus o ressuscitará, encontrará, os espíritos, né, serão mesmo transformados, receberão um corpo glorioso, e nós, Paulo se inclui, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente, né, com eles, os que Deus vai trazer, e assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E essa parte aí dos vivos, né, está aqui mesmo onde nós estamos em 1 Coríntios, no capítulo 15, veja aqui no verso 51, olha, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, não é mais, né? Está revelado. Nem todos dormiremos. Ou seja, vai haver nesse mundo pessoas crentes em Jesus Cristo que não vão passar a experiência da morte. É bom saber, né, também. Mas eu já declarei aqui, né, de púlpito, eu quero passar pela experiência, andar pelo vale da sombra da morte, né, e não temer. Deve ser interessante. Mas também é bom, né? Se você ser arrebatado, não passar pela experiência da morte. Só que, assim como Paulo, eu estou ansioso, irmãos, para ir. Eu estou mesmo contando os dias, querendo ir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não quero deixar os irmãos, não, tem muito trabalho, mas se Deus me levar hoje, olha, estou feliz, né? Mas também existe a possibilidade de ele chegar até hoje. Irmãos, a gente tem tratado nessa igreja, tem pregado sobre a segunda vinda, é notório, né? Os sinais da vinda de Jesus Cristo se mostram mesmo, cada vez. Eu tenho tratado desse assunto aqui nessa igreja, não é novidade, né? Mas é bom relembrar. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí, né? Como está mesmo o mundo, as condições desse mundo, como estão os homens nesse mundo vivendo, a igreja nesse mundo, Israel, né? É outro estudo maravilhoso, mas já está aí, pode ser hoje, enquanto nós estamos aqui nesse culto, né? Jesus vir buscar a sua igreja, e é isso que vai acontecer aqui, olha, Paulo diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
num momento, num abrir e fechar de olhos, né? É assim, ó, um pisco, né? Um piscadazinha dessa aqui. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos, veja, ressuscitarão incorruptíveis. A explicação aqui anota depois, né? 1 Tessalonicenses, versículo 4, de 13 a 18. Está bem explicadinho ali. Mas diz aqui, olha, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os que já estão em Cristo. E nós, Paulo se incluía, porque ele estava vivo, né? Seremos o quê? Transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E que esse corpo mortal, ele se revista mesmo da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças, veja, graças a Deus, né? Graças ao Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Ele já nos deu, Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, né, irmãos? Graças a Deus. Então, essas são as preciosas promessas dos co-herdeiros, né? Daqueles que participam do mesmo corpo, daqueles que são co-participantes das promessas. Então, nós receberemos assim essa ressurreição, a transformação corporal, um corpo glorioso. Mas não só isso, né? Tem mais dessas promessas, né? O que nós estávamos lendo aqui em 2 Coríntios, volte lá no capítulo 5, né? Diz aqui, olha, sabemos. Então, já sabemos, né? O que vai acontecer com esse nosso corpo. A ressurreição. Teremos uma transformação, um corpo glorioso. Mas ele continua, né? Aqui, olha, no versículo... vamos ler de novo. Sabemos que a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna e nos céus. E é por isso que nesse tabernáculo aqui nós estamos gemendo, né? A vontade é ir embora, sair desse corpo, aspirando a ser revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, não só a transformação corporal, mas nós vamos habitar, né? Habitar com o Senhor para sempre. Estar com Cristo, irmãos. Como o apóstolo diz, estar com Cristo, que é o quê? Incomparavelmente melhor. Vamos viver, né? Com o Senhor na glória. E aqui, assim, tem vários versículos, né? Veja o que diz o apóstolo Paulo, esse homem mesmo que experimentou, né? Está na glória, não foi? Olha o que diz aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 12. Paulo teve a experiência, por isso que ele diz, olha, eu assim, estou louco, né? Quero partir, quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Porque ele sabia, ele já foi, ele teve essa experiência de ver como é que é o céu, né? 2 Coríntios capítulo 12 diz assim, olha, se necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Esse homem, Paulo, né, ele está dizendo que ele ia passar as revelações que Deus e as visões Deus tinha revelado a ele,
E ele diz aqui o testemunho, olha, verso 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, veja, foi arrebatado até ao terceiro céu. Essa experiência aqui, irmãos, esse homem Paulo teve, se você ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, eu até mencionei no estudo passado, né? Paulo foi apedrejado, ele foi dado como um morto, e eu acredito que essa experiência aqui é que ele está revelando. E ele diz, olha, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. A gente pensa que esse céu que a gente vê é o céu, né? Aqui diz que tem um terceiro céu. Essa nossa galáxia aqui, irmãos, é a Via Láctea, né? É uma de 200 bilhões de galáxias. Imagina. E aqui Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu, lugar mesmo da presença de Deus, olha. Aí ele diz, olha, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, né? Mas ele sabe que Deus sabe, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Paraíso, né? Está com Deus. E ouviu de Deus palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Tal coisa me gloriarei, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Mas Paulo, né, aprendeu que toda honra, toda glória é dada mesmo a Deus. E ele diz assim, olha, não me gloriarei por mim mesmo, mas por Deus, né? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. E geralmente, né, os nécios e de pouco entendimento é que gostam de, né, se achar, se gloriar das suas coisas. Mas esse homem aqui, não. É uma boa lição, né, para nós. Quanto mais Deus nos revela as coisas, nós temos que cada vez mais, irmãos, nos humilhar na presença de Deus, né? Cada vez mais que Ele te dá e me dá entendimento, é para louvá-lo, é para glorificá-lo, não para achar que eu sou importante, que eu sou melhor, que eu sou algo assim. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, para que se eu vier a me gloriar, não serei nécio, né? Porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. O perigo até, esse homem está dizendo, olha, foi-me dado esse privilégio de revelar, de ouvir, né? E a possibilidade de eu me ensoberbecer, eu me tornar, né, com o peito tufado, vamos colocar assim, Deus deu mesmo a esse homem, colocou nele um espinho na carne, como ele chama aqui, né? Até um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me disse, não, né? A minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo aprendeu essa lição, ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, ele está dizendo, né, que esse homem teve a experiência de mesmo viver até na habitação celestial. Por isso que ele dizia, olha, eu quero partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sabia também que os 3 discípulos do Senhor experimentaram, tiveram essa experiência, né? Veja lá, ainda tem um pouquinho de tempo, em Mateus
no capítulo 16, esses homens que Deus revelou, né, através do Espírito Santo, tiveram esse privilégio e entenderam mesmo. Mateus capítulo 16, e no versículo 28, diz assim, olha, João 16, 28. Jesus estava com eles, né, e disse assim, olha, em verdade, eu vos digo que alguns que se encontram aqui comigo, né, em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam, vi o Filho do Homem no seu reino. Disse, olha, alguns de vocês aqui, antes de morrer, vão ver, né, o reino. E aí Jesus, olha, 7 dias depois, né, depois disso aqui, capítulo 17, toma Jesus consigo a quem? Olha os privilegiados, Pedro e os irmãos Tiago e João, e os leva, em particular, a um alto monte. E ali, diante deles, diz, olha, foi Jesus transfigurado, né? O corpo que Jesus hoje tem, e que ele recebeu depois da sua morte, né, na sua ressurreição, ele, com o poder de Deus, mostrou, né, aos discípulos. Ele era Deus, ele faz o que ele quer, né? Então ele diz aqui, olha, ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O reino de Deus, né? Moisés, assim representando toda a lei, e Elias, todos os profetas, a lei, né, e os profetas, a palavra de Deus, o Velho Testamento. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, veja, é bom estarmos aqui. O Paulo disse, está no paraíso, né? Irmãos, e você quer ficar aqui? Fazendo o quê? Sinceramente, nesse mundo de tristeza, de dor, né, meu irmão? Por enquanto, né, Matias? Mas eu quero já ir embora. Claro, né? Mas olha aqui. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Pedro já queria morar logo lá, né? Aqui é um pedaço do céu. Vamos fazer umas tendas. Às vezes eu brinco, vou armar uma rede aqui, ficar aqui, né, direto. Mas diz aqui, olha, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Quem foi que disse para Pedro que aquele homem era Moisés e o outro Elias? Irmão, no céu nós vamos nos conhecer, né? Todos, né? Aqui era um pedacinho do céu. Como é que Pedro sabia quem era Moisés e quem era Elias, né? Nunca tinha visto. Você pode até, Hollywood aí apresenta um monte de Pedro, né? Um monte de Elias, um monte. Mas esse aqui era ao vivo mesmo. E aqui diz, olha, é bom, né, estarmos aqui. Aí falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo a nuvem, uma voz dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Então, irmãos, essa experiência, né, que Paulo teve, os discípulos também tiveram, e o próprio Senhor Jesus, né, ele mesmo pessoalmente deu a sua igreja. E é que nos, assim, está à frente, irmãos, né? Essa habitação mesmo
celestial. E para terminar, não vai dar tempo, né? Mas não só nós teremos uma transformação corporal, a nossa ressurreição, né? Não só iremos para a habitação celestial, mas nós vamos participar do reino, o reino milenial, né? O reino de Jesus Cristo, que Ele vai estabelecer ainda nessa terra. Nós vamos participar desse reino. E se Deus permitir, fica para a próxima semana. Mas, irmãos, no finalzinho, né, eu gostaria de ler para concluir. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no nosso texto onde nós estávamos, né? 2 Coríntios 5, ora, 5:5. Foi o próprio Deus quem nos preparou, quem te preparou para isto, para essas coisas, para a salvação, para a glorificação, né, para a habitação celestial. E diz assim, outorgando-nos o penhor do Espírito. Veja o verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Então, hoje à noite eu vou terminar com isso aqui, né? Olha, sabendo disso, né, nos motiva, nos dá uma motivação pessoal para nós andarmos, né, com bom ânimo, olhando as coisas lá do alto. E diz aqui, olha, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, né? É pela esperança, olhando essas coisas, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos, veja, em plena confiança, confiando, né? E preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu volto a afirmar, eu estou nessa agonia aqui, nesse ânimo, querendo, né? E estar com o Senhor. E é por isso também que nos esforçamos. Aí, Matias, é isso aí, né? Enquanto isso, vamos nos esforçar para sermos o quê? Agradáveis, né? É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para sermos agradáveis ao Senhor. Trabalhando, né? Sendo produtivos, frutíferos, né, pastor Nivan? No reino de Deus, né, aqui nessa terra. Mas isso nos dá essa confiança, essa motivação pessoal. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Nessa noite. Era para mesmo nos animar. Aquilo que os privilégios, como Paulo diz, né, das insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Aquilo que nós, assim, vamos receber como co-herdeiros, como participantes do mesmo corpo e participantes das promessas de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Assim como o teu servo Paulo, ele estava mesmo orando que a tua igreja entendesse, compreendesse o discernimento que ele tinha no mistério de Cristo. Que o Senhor nos dê, Pai, através do teu Santo Espírito, essa compreensão mesmo, e através dela a confiança, a firmeza, tudo mesmo, os benefícios, os privilégios, as promessas que nós temos, Pai, que o Senhor tem revelado, já tem nos dado a salvação eterna, livres da mesmo penalidade do pecado, da condição de pecadores, livres da força da lei que nos condena, livres da morte eterna, do lago de fogo, Senhor. E essa salvação tão especial, mas também coisas do porvir, do futuro, a nossa ressurreição com um novo corpo, a nossa glorificação, a nossa mesmo nova habitação, está contigo, Pai, que é incomparavelmente melhor. Mas ainda estamos nesse mundo, e com essa firmeza, Pai, nos anima mesmo a ainda ser úteis, ser agradáveis a Ti, Pai, até no Teu serviço. E o Senhor fica mesmo, Pai,
aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.